que estava morto viverá. O ambiente preparado está. A glória já encheu esse lugar. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho. O Espírito de Deus, Glória a Deus soprando Espírito está Santo. aqui. Eu sinto derramar de uma unção. Eu sinto derramar de uma unção. Enquanto levantamos nossas mãos. Levantamos as nossas mãos. Eu tenho uma palavra, não vou me calar. Não vou me calar. Eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Profetiza. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetiza. Rio de vida. Rio de o vida. lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu sinto derramar de uma unção. Sinta o derramar da unção. Enquanto levantamos nossas mãos. Levante as suas mãos. Adore a Deus. Eu tenho uma palavra, não vou me calar. Não vou me calar. Eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Profetiza! Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Seja curado, seja curada. Profetizo o rio de vida, um lugar que Seja restaurado, restaurada. Profetizo. hoje o seu choro se Acabou. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo. O rio de vida, um lugar que secou. Profetizo. Hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Profetizo. A bênção do Senhor. Declarar comigo. Declare, profetizo. Profetizo, Senhor Jesus. Profetizo. 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 A bênção do Senhor. A bênção do Senhor. Profetizo. Profetizo uma palavra Profetizo. de cura sobre a sua dor. Profetizo. Rio de vida, um lugar que secou. Profetizo. Eu declaro. Hoje o seu choro acabou. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Profetizo uma palavra de cura. Profetizo. Rio de vida, um lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se Acabou. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor.
diz o Senhor. Profetize. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória ao Deus Espírito Santo, glória ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu, Senhor da terra. A você que me assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e também a todos da sua casa. Aqui quem está falando é o pastor Denison Souza, do Ministério Deus Vivo, e hoje é sexta-feira forte de libertação total com o Deus vivo. Você sabe quem é o Deus vivo? Sabe? O Deus vivo é aquele que fez a seguinte declaração: eis que me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Sabe quem é este? Jesus Cristo. Jesus Cristo fez esta declaração após ter ressuscitado. Logo assim que ele ressuscitou, Jesus Cristo fez esta declaração: eis que me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo é o Deus vivo. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele apareceu aos 11 discípulos, porque ele tinha aparecido primeiramente a 10 discípulos, e aí Tomé não estava presente. E aí contaram para Tomé: Jesus Cristo apareceu, Jesus Cristo está vivo. Aí Tomé disse assim: ah não, eu só acredito tocando, só tocando nas chagas, nas feridas nas suas mãos e também na ferida ao lado. Aí passou-se uma semana, passou-se dias depois, Jesus Cristo aparece novamente aos discípulos. E aí nesta nova ocasião, que Jesus Cristo aparece aos seus discípulos, Tomé está presente. Aí Tomé, Jesus Cristo aparece diante dos discípulos e diz: paz seja convosco. E aí os discípulos, já tinham visto Jesus Cristo, os 10. Tomé não tinha visto Jesus Cristo ainda. E aí nos diz o Evangelho que quando Tomé viu Jesus Cristo, ele ficou, pasmado, ele ficou, ficou assim, paralisado. E aí Jesus Cristo chegou para Tomé e disse assim: Tomé, tocai nas minhas feridas, toque. Aí ele tocou. Quando ele tocou, ele se prostrou diante do Senhor e ele disse: Senhor meu e Deus meu. Ele chamou Jesus Cristo de Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus Cristo disse para Tomé: Tomé, tu crestes porque tu me vistes. Mas bem-aventurado, ou seja, felizes, muito felizes, são aqueles que não me viram, mas creem. E neste caso, é eu e você. Nós nunca vimos Jesus Cristo, nunca vimos a face do Senhor Jesus, mas nós cremos que Ele é o Deus vivo. O Deus vivo. Então hoje é sexta-feira, é a sexta-feira da libertação total com o Deus vivo, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou estar aqui colocando os testemunhos, Fazia tempo que eu não fazia live aqui pelo meu Facebook, perfil 1. Tem um perfil 2 e tem um perfil 1. Eu estava tendo dificuldade para entrar nesse Face, Não estava conseguindo ter acesso. Não sei o que houve, que o Facebook deu um bloqueio, não consegui ter acesso. Mas ontem, hoje pela madrugada, depois de ter orado a Deus, Deus me deu, essa vitória, de ter a oportunidade de fazer a live aqui pelo perfil 1. Porque a maioria das pessoas que me acompanham, que acompanham o meu ministério, estão aqui por esse Facebook, pelo Facebook, perfil 1. E glória a Deus por isso, Glória a Deus. Glória a Deus Pai, a Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Você que está me acompanhando, deixa eu te fazer o seguinte comunicado. Hoje, sexta-feira, nós estamos começando um propósito de oração destruindo fortalezas. Destruindo fortalezas. Serão 3 sexta-feiras, onde nós estaremos clamando a Deus para que Ele venha destruir as fortalezas. Qual é a fortaleza que você está vivendo no seu casamento?
Qual é a fortaleza que você está vivendo na sua vida profissional e financeira? Qual é a fortaleza que precisa ser destruída na sua saúde? Qual é a fortaleza que precisa ser destruída na sua vida emocional? Você que talvez esteja aí com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, talvez até com desejo de suicídio. Eu não sei qual é a fortaleza que você precisa destruir. Mas uma coisa eu te garanto. Aliás, eu estou aqui apenas para reafirmar o que a palavra nos afirma. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Então, Jesus Cristo, ele te garante que ele tem poder para destruir as fortalezas, as muralhas, né? As fortalezas. Então hoje é sexta-feira, é a primeira sexta-feira deste propósito, são 3 sextas-feiras. No caso hoje, a próxima e a outra, né? São 3 sexta-feiras, são 21 dias. 21 dias de oração forte para que Deus venha em resposta. Pastor, como eu faço esse propósito? É simples. Você pode pegar uma folha de papel, escrever o seu nome por completo, na primeira linha, coloca abaixo do seu nome todas as fortalezas das quais você quer que Deus venha destruir. Glória a Deus? Então faça isso. Pega uma folha de papel e faça isso. E você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa folha de papel pela manhã, vai apresentar a Deus em oração. Lembrando que a oração pode ser curta e objetiva, pode ser de 3 a 7 minutos de oração. Não precisa você orar tanto. Não é pelo muito falar com Deus que você será respondido, mas é pela fé. É pela fé que Deus nos responde. Jesus Cristo, ele disse, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, não é pelo muito falar que Deus vai te atender, glória a Deus, mas é pelo fato de você perseverar em determinar a tua vitória em nome de Jesus. Então você vai fazer isso, vai pegar uma folha de papel, vai escrever seu nome por completo e abaixo do seu nome vai colocar todas as fortalezas das quais você quer que Jesus Cristo destrua na sua vida. É isso que você vai fazer. E aí você vai apresentar pela manhã, se colocando de joelhos, logo assim que acordar, apresenta diante de Deus a sua oração por escrito, né? O seu pedido de oração por escrito. E à noite, antes de dormir, você vai fazer a mesma coisa. Você vai apresentar a Deus em oração. Pastor, por que 2 vezes ao dia? Bem, Jesus Cristo, ele disse, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam, que invocam a ele de dia e de noite? Digo-vos que tão depressa vos atenderá. Porém, quando o Filho do Homem, Jesus Cristo se referindo a ele mesmo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Deus quer achar fé em você. E como é que ele acha fé em você? Como que Deus vê a fé na pessoa? Quando a pessoa ela se movimenta, quando ela age. Jesus Cristo, ele disse, e o teu Pai que te vê em secreto, publicamente te recompensará. Deus, ele vai estar vendo a tua atitude de se colocar de joelhos pela manhã, de se colocar de joelhos à noite. Deus vai estar vendo a sua atitude de fé. Porque fé, entenda, fé sem obras, ela é morta. Ela é morta. Então você precisa fazer isso. Faz aí, escreve aí numa folha de papel o seu nome por completo, coloca o nome dos seus familiares, coloca também as fortalezas das quais você quer que Deus venha destruir nas áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, onde se encontra uma fortaleza, você vai escrever, né, numa folha de papel as áreas pelas quais você quer que Deus venha destruir essas fortalezas. Glória a Deus. Pois bem, deixa eu falar aqui com o povo aqui, ó. O pessoal que está entrando, seja muito bem-vindo. Mércia Kelly, Creuza Gonçalves. Deixa aí nos comentários aí o nome e a cidade e o estado de onde você me assiste, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ademar Moura. Tô passando aqui os nomes aqui. Arlon, né? Arlon Moraes. Fala, meu amigo. Deus abençoe. Povo de Jacarepaguá. Povo da Taquara. Zona Oeste do Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui. Júlia Santos. Tô
passando aqui os nomes aqui. Cirlande Gomes, deixa aí nos comentários, ó. Mari Campos Nogueira, Deus abençoe o povo de Palmas, Tocantins, né? Região norte, né? Região norte do nosso país, região norte do Brasil. Deixa aí nos comentários aí a cidade e o estado de onde você me assiste. Na oportunidade, escreva também aí o nome dos seus familiares, escreva aí o seu nome, que eu vou estar apresentando em oração. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar colocando aqui alguns testemunhos, pelo menos 2 no mínimo, tá bom? Pelo menos 2 testemunhos para poder edificar a sua fé. Deus tem feito sinais, prodígios e maravilhas por meio desse ministério. Isso por causa de quem? De Denison Souza? Não é por minha causa. Eu simplesmente busco, né, através da oração, através do jejum, através da consagração, porque você tem que se consagrar. Você tem que buscar a face de Deus. A palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Quando você busca, Deus vem em resposta. Não tem jeito. Deus vem em resposta. Deus, ele honra a nossa fé. Então, eu vou estar colocando aqui alguns testemunhos em louvor ao Deus vivo, em louvor ao Senhor, e depois, em seguida, nós estaremos clamando a Deus por resposta, tá bom? Deixa eu pedir a você aqui, prepara uma garrafa com água, tá bom? Prepara uma garrafa com água e prepara também o azeite, tá? Pega aí a chave de casa, pega também aí os pertences aí do teu familiar, pega aí foto, pega, por exemplo, fronha de travesseiro, pega a peça de roupa, deixa aí próximo de você para que nós possamos estar apresentando a Deus, consagrando a Deus em nome de Jesus, tá bom? Eu vou colocar aqui num testemunhos, pelo menos 2 ou 3 testemunhos de fé, para que assim você venha a ser edificado na sua fé e assim você venha a crer também de que você será a próxima pessoa a dar o seu testemunho de fé e de vitória e de milagre em nome de Jesus. Já volto, hein? Meu nome é Marlene, tá? Marlene Ribeiro Leite, moro aqui em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. O que eu tenho para contar com meus irmãos é que, a honra e glória de Deus, tá? Já foi feito, né, os exames, que os médicos estavam, né, com dúvidas, porque nos primeiros exames mostrava nódulos e tamanhos de caroços, mas a honra e glória de Deus. Eu não tenho nem palavras, sabe, para falar, não tenho como nem agradecer cada dia mais e mais a cada momento. Porque nós passamos angustiada, minha filha preocupada, com 2 crianças para criar e uma com a adolescente dela. Tantas coisas, tantas tribulações, tantas angústias. E ainda mais essa ainda, né? Esse fardo aí pesado de enfermidade e fazendo exame daqui, exame dali, o médico manda para fazer exame. Aí, para finalizar, né, para resumir, teve por último agora os exames que a doutora pediu para ela fazer com rastreamento, biópsia do seio dela, da mama, para ver como é que era o grau, o tamanho e tal. Mas louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a honra e glória de Deus, glorificado nosso Senhor Jesus. Ela fez os exames, foram 2 meses, né, de exame, espera, resultado e tudo mais. Eu orando a Deus, clamando ao Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso Deus, Deus de Abraão, que é o mesmo Deus que eu sirvo, que eu creio, que Ele é o mesmo Deus do passado e é do presente de hoje. Ele sempre fez os impossíveis, sempre há de fazer. Eu amo pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Eu não tenho nem palavra para dizer gratidão a Deus, nem ao pastor também, que me ajudou muito em oração. Imagina. Né? Jesus Cristo. Ajudou muito e graças a Deus hoje obrigado, eu posso Senhor dizer Jesus. tão firme, né, tão certa como Deus vive. Ele que fez os céus e a terra, tudo Ele fez, tudo Ele criou e tudo Ele deu uma ordem.
E hoje, louvado seja Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus que minha filha, quando a doutora abriu os exames, que olhou, ela ficou muito apreensiva, preocupada, quando a doutora falou: olha, teu exame aqui está tudo normal, não existe nada que você venha se preocupar, tire todas as preocupações do seu coração, da sua mente. Graças a Deus, nada que você venha se preocupar, nada demais. Entendeu? Não precisa de cirurgia, não precisa de nada. Você está bem, graças a Deus, louvado seja Deus, meu Senhor Jesus. A minha filha mãe tirei um peso das minhas costas, um peso enorme, mãe. Aleluia. Quando a doutora falou isso, parece que eu tomei assim um banho na hora. Quando a gente chega cansada de algum lugar, que a gente vai direto pro chuveiro, tomar um banho para poder se reanimar de novo, renovar as forças. Foi isso que Deus fez na vida da minha filha. Deus está fazendo a honra e glória de Deus. Deus está fazendo uma mudança muito grande na vida da minha filha em todos os sentidos. Tirando os fardos pesados. Louvado seja Deus. Eu tenho que agradecer. Obrigado, Deus. Obrigado, Ministério de Deus Vivo. Obrigado. Te agradeço, Senhor. Vamos lá de mais testemunho. Eu assisto às orações do pastor Denison e sempre peço pela minha família, minha filha, meu neto. E tenho um testemunho para contar. Minha filha sofreu acidente de carro, capotou o carro e, para a honra e glória de Deus, meu neto não sofreu nenhum arranhão. Minha filha só deu uns arranhões e mais nada. Eu tenho muito que agradecer a Deus primeiramente e depois as orações do pastor Denison, que está sempre orando por nós. Glória a Deus por isso. Eu agradeço e sou muito grata. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui de mais. Foi muito gratificante isso, entendeu? Vamos de mais um testemunho. Ele perguntou: quem é esse cara aí? Que você me mandou o áudio, tá sempre me mandando o áudio. Eu falei: que cara, e foi um que manda escrever numa folhinha Esse é o os Richard pedidos. de Jacarepaguá, Eu escrevi, Rio de Janeiro. pra baixo, desanimado, nervosão, cheio de dívida. Ele mandou dobrar o joelho no papel, sei lá, mandou escrever. Eu fui com fé e tô com as dívidas todas quitadas. Eu fiquei assim, olhando igual de boca aberta pra ele. Tava tomando um negocinho com ele. Falei: caraca, rapaz, é mesmo? Tem certeza que é o Denison Souza? Falei: é esse aí mesmo, ele é engraçado. Cara, eu fiquei, sabe, porque geralmente Deus, o tempo é de Deus, né? A hora é de Deus. Nunca Tem que o determinar. tempo é nosso, nem a hora. Foi Tempo logo é no de dia Deus, mas tem que seguinte ou na mesma determinar. hora, uma coisa assim. Só ele contando mesmo. Denison, boa noite, eu cheguei agora. Então hoje eu tive com um amigo meu, chama-se Adriano Macedo Soares, o Soares de Macedo. Ele entrou aí na tua campanha aí, ele escreveu tudo no papel, ele me contou hoje. Eu falo tudo para no escrever. papel que ele queria. Ele estava endividado com tudo quanto era banco, né? Porque ele está sem emprego, ele é vigilante, segurança. Aí estava com uma dívida não sei de quanto. Bom, depois que ele fez a campanha aí contigo, depois da oração, Isso aí, Mário. ele Glória a conseguiu Deus. quitar tudo. Adeus. Ele disse que não sabe, os bancos começaram a chamar para negociar com ele. Quando ele viu, ele estava devendo aí pelo, não sei não, cara, uns 3 mil, 4, 5, eu não sei. Sei que depois aí da campanha que ele fez contigo, né, dos pedidos aí que tu pede para escrever,
O banco chamou ele, tu não vai acreditar, cara. A mulher, não, daqui, o senhor fez isso, pá, não sei o quê. Cada banco foi chamando, sei lá, o banco chamou, Central, sei lá. Ficou com, parece que ele pagou de 100 e pouco só. Foi um milagre que ele falou. Aleluia. Então, foi na campanha aí desse pastor que você me mandou o áudio dele. Quem é esse cara? Ele é assim meio matuto, mas é um amigão meu, cara. Ele falou, ó, Richard, pra mim você não é Jorge, não, você é Richard, é amigo do peito mesmo. Entrei aí, você mandou, eu entrei na campanha do cara, já tava sem esperança. Tava indo na igreja, tudo quanto é igreja, todo dia. Depois que eu fui com fé aí no teu amigo aí, na oração do teu amigo, ele quitou, eu sei que ele quitou as dívidas, tudo que ele devia, cara. Não sei o que restou agora, chamaram ele também pra coisar, mas era uma dívida grande, cara. Acho que era, não sei quanto era não. Não quis entrar assim. Falei, como é que é o nome dele? Falou, Denis Souza. Eu falei, ah, tá, é um amigo meu. Vou chegar em casa, vou ligar pra ele e vou contar o teu testemunho. Testemunho do Adriano. Aí, só que eu saí de lá 8 da Rainha, horas, bairro do Engenho da Rainha, Zona e eu Norte fui do ver Rio. uma parada acabando, conversando com o outro. Fala, Fora aqui da Silvia. Praça Seca. Deus Eu abençoe. não gosto, fica aqui. Aí, Povo fui de São conversando Vicente, São com o Paulo. outro, tá, a hora foi passando, e esqueci agora, só agora que eu tô mandando esse áudio, é um testemunho muito forte, porque ele tava todo endividado. Pelo que ele falou, cara, não tinha como ele pagar. Ele não tinha um tostão. Vou ali pra tenda. Resumiu tudo lá dos 3 mil ou 5 mil, sei lá, quando ele viu 2 mil, num banco, no outro, aí a mulher chamou lá, não sei aonde, quando ele viu, pagou 100 e pouco só. É assim, tudo pra glória e honra do Senhor Jesus. Depois eu te mando o zap dele, valeu? Primeiramente, graça Glória e a paz Deus. da Pera aí, parte de Deus, o nosso Pai e esse é do o nosso áudio lá Senhor do e Salvador. Meu nome é Adriano, né? Seu Adriano, hein? E tenho 43 anos de idade. E eu queria contar o meu testemunho, né? De um propósito que mandaram para mim, da Folha, né? De um projeto, né? Eu estava totalmente endividado, né? Devendo bancos, né? Um valor alto. E ali eu coloquei naquela folha, né? Depois de ter tentado várias coisas. Coloquei o Proverá, botei meu nome debaixo e coloquei o nome dos bancos. E pela honra e glória do nome de São Jesus, eu paguei o primeiro, um valor muito baixo. Paguei o segundo com o valor Bradesco muito baixo, que estava alto. Paguei o terceiro, que era o Santander, que estava um valor muito alto, e paguei um valor baixo. Paguei o último também, que era um valor baixo. E pela honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu não devo mais banco nenhum. Eu continuo lutando. Louvo a Deus pela vida do pastor aí, desse propósito, pela vida do meu amigo Richter, que mandou para mim esse propósito. E agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque para Ele não tem nada impossível. Eu consegui pagar minhas dívidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos só de mais um. Mais um, tá? Olá, Pai do Senhor Jesus, boa tarde. Sou Para a garrafa Débora, com água. me chamo Débora, moro em Belém do Pará. Meu testemunho de vitória, né, que eu estou contando aqui por áudio, é que o Senhor me abençoou, né, de eu receber o auxílio. Agora só estou aguardando. E também abençoou também que a minha irmã novamente foi chamada onde ela trabalhava. E ela está trabalhando 3 vezes na semana. Então o Senhor abriu essa porta de escape novamente para ela, né? E ela estava parada e o Senhor abriu essa porta de escape novamente, né? E esse é o testemunho que eu tenho para contar de bênção, né? De vitória. A honra e glória do nome do Senhor Jesus, que toda honra, toda glória seja dada a Ele. Amém? Glória a Deus. Estou
feliz, muito feliz. Eu quero dar o meu testemunho, pastor Denis. Pastor, se lembra, né, que eu mandei você orar por mim. Glória a Deus. E porque eu estava há 2 anos, né, com enfermidade, pastor. E para a glória de Deus, Isso é Gilda Monteiro. eu estou curada, pastor. Se não me engano, é Há de 2 anos que eu Fortaleza. sofria com enfermidade, pastor. Era no intestino, pastor. E eu sangrava. E para a glória de Deus, pastor, eu estou curada. Em nome de Jesus, eu agradeço muito a Deus. Obrigado, Jesus. Porque o meu Deus Tu é o és Deus que pode maravilhoso. todas as coisas, é o Deus de milagre. Aleluia. Eu estou muito feliz, pastor, com as suas orações. Quando você estava orando, eu tenho tanta fé, pastor, na sua oração. Eu tenho fé em Deus e nas suas orações. Suas orações, você faz umas orações tão assim, que vem do alto mesmo, que eu tenho tanta fé. E com essa fé que eu tenho em Deus e nas suas orações, eu fui curada, pastor, para a glória de Deus. Eu não sinto mais nada, pastor. Estou curada para a glória de Deus. Eu me sinto curada em nome de Jesus. Eu só tenho que agradecer o meu Deus, porque Ele é o Deus de milagre. Porque eu recebi o meu milagre para a honra e glória do meu Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, pastor, pelas suas orações. Te agradeço tanto e agradeço ao meu Deus, porque foi o meu Deus que me curou. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, pastor. Glória a Deus. Estou curada para a honra e glória do meu Deus. Aleluia. Amém, pastor. Essa foi a Gilda. Eu saúdo a todos com a santa e Gilda gloriosa paz do Monteiro. Senhor. Eu sou Andréia Passarelli, eu moro na cidade do Rio de Janeiro e participo das lives com o pastor Denison de Souza, seu ministério, e sempre ouvindo as pregações e orações do nosso pastor. E é com muita gratidão que eu dou meu testemunho nessa tarde, porque eu vinha passando uma situação assim, onde eu percebia que a minha memória, meu raciocínio, que a minha mente estavam afetados. Eu senti uma pressão desde o momento que eu passei uma situação de um estresse muito intenso. E desde esse dia eu senti uma dor de cabeça terrível. E quando as dores de cabeça passaram, eu comecei a perceber que a minha memória enfraqueceu, tá? E que meu raciocínio não era tão mais livre, não fluía mais como antes. E ontem à noite eu estava ouvindo as orações e a pregação. Eu senti quando algo desprendeu da minha cabeça. Eu senti que algo soltou de mim e eu comecei a sentir a minha mente fluir. Eu comecei a sentir minha mente leve. E eu tenho absoluta certeza que o Senhor ontem me libertou. E hoje a minha filha, eu voltei para casa, eu estava num plantão dentro do hospital e minha filha percebeu a minha mudança. Eu vivia apática, falava pouco, meu raciocínio estava, eu vou falar claro, eu estava lerda, mas a partir de ontem o Senhor fez uma grande obra. Eu agradeço ao nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos Eu orar. recebi a bênção pelo ministério Deus Vivo, pastor Denison de Souza. Boa noite. Eu sou a Valma, de Teresópolis, estado do Rio de Janeiro. Estou aqui para dar meu testemunho. Eu estava depressiva, com muita ansiedade. Vamos orar, tá, gente? Uma tristeza Depois desse profunda, testemunho aí. que parecia que não tinha mais fim. E depois de ouvir o propósito de oração, eu me sinto bem. Obrigado, Senhor, pela minha libertação. Esse é o meu testemunho. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos de oração. Vamos clamar ao Deus vivo. Vamos nesse instante clamar ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos céus, ao Senhor da terra. Depois de ouvirmos inúmeros testemunhos,
Vamos clamar a Deus para que Deus venha manifestar o seu poder. Por isso, você que está me acompanhando nesse instante, se possível, curva a sua cabeça, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com o Senhor nesse instante. É momento de nós invocarmos ao Deus vivo para que Ele venha destruir as fortalezas. As fortalezas vão ser destruídas. As fortalezas serão sim destruídas pelo poder do Deus vivo. Por isso vamos invocar a Deus. Vamos falar com o Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, meu Deus, eu uno a minha fé com a fé desta mulher. Nós declaramos agora nesse instante, meu Deus, que o Senhor venha em resposta. Sim, que o Senhor venha em resposta nesse momento, meu Pai. Nós estamos aqui nesse momento unidos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima do Senhor creia que de fato o Senhor existe e o Senhor recompensa aqueles que te buscam. Então, meu Deus, nós invocamos ao Senhor nesta hora. Nós invocamos a Ti nesse instante, meu Pai, para que o Senhor venha manifestar o Teu poder, para que o Senhor venha manifestar a Tua glória, para que o Senhor venha estender a Tua mão poderosa. Estenda a Tua mão poderosa nesse instante, meu Deus, para curar o enfermo, para curar, meu Deus, sim, aquele que se encontra acamado, doente, em um leito de hospital. Seja, meu Deus, esta pessoa que está me acompanhando, seja esta pessoa ou seja o seu familiar. Ah, meu Pai, que o Senhor venha curar nesta hora, que o Senhor venha, meu Deus, mostrar que Tu és vivo. Jesus Cristo está vivo. Ele disse: eis que me foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E é o Senhor que nós nos dirigimos nessa hora. É o Senhor que nós invocamos nesta hora. O Senhor mesmo diz na sua palavra: invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Então livra essa mulher, livra esse homem, livra essa pessoa, meu Deus, dessa enfermidade, desse mal que está, meu Pai, alojado, sim, na perna. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, seja destruído, sim, essa fortaleza. Sim, se a fortaleza que precisa ser destruída é a doença, é a enfermidade, então, meu Deus, que seja destruído nesta hora, que seja aniquilado nesta hora, seja destruído, seja aniquilada agora a enfermidade na cabeça, a enfermidade nos olhos, essa pessoa que tem problema de visão, que tem problema de audição, que tem problema, meu Deus, sim, problema na garganta, seja curado, seja curada, receba o teu milagre, receba a tua bênção, receba a tua vitória, receba perfeita saúde, do alto da cabeça, a planta dos pés, em nome de Jesus. Receba, seja cheio da presença de Deus. Você que está aí, ó, fraco, desanimado, sem forças para caminhar, seja fortalecido, seja fortalecida na sua fé. O Senhor, Ele te toma pela mão direita e Ele te fortalece, Ele te sustenta, Ele te põe de pé. Sim, Ele diz: eis que te tomo pela mão direita, diz o Senhor. Sou eu que te fortaleço, sou eu que falo contigo, diz o Senhor. Eu te fortaleço, eu te coloco de pé, eu pego você pela mão direita e te tiro do monturo. Você que está vivendo uma situação aí de derrota, de fracasso, de opróbrio, de vergonha no seu casamento. Você que está vivendo aí uma situação de briga, sim, brigas e mais brigas constantes no seu lar. Você que está vivendo aí num ambiente, sim, de perturbação. Você quer paz, mas não há paz. Há só perturbação, há somente briga, contenda, discórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a tua vitória aí no teu lar.
Receba a tua vitória aí, sim, pro teu casamento, pra tua vida amorosa. Você que está solteiro, que já se decepcionou com inúmeros relacionamentos. Você já teve vários relacionamentos e até hoje não teve um que deu certo. Mas o Deus vivo, Ele muda a tua história, Ele muda a tua sorte. Ele faz com que haja novas coisas. Então receba do Senhor renovação. Renovação para sua vida amorosa, para sua vida familiar. Você que está aí passando situação sim de vergonha na sua vida profissional, na sua vida financeira, o Deus do ouro, o Deus da prata, o Deus que multiplica pães, que multiplica peixes, assim diz o Senhor: vou eu multiplicar a tua renda, vou eu dar vitória a você lá naquela causa, na justiça. Receba nesse momento o teu milagre financeiro. Receba nesse momento o teu milagre para a sua vida profissional. Você vai receber do Senhor. Você vai receber do Senhor uma boa notícia. Ainda esta semana você vai receber uma boa notícia. Você vai receber uma boa notícia para a sua vida financeira. Tome posse, receba. Receba a vitória da parte de Deus. Você que anda depressivo, angustiado, preocupado, pensando até em dar cabo da vida, em nome de Jesus Cristo, seja livre, seja liberto, seja liberta de toda influência maligna, de todo o ataque do mal. Seja livre. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu vou usar de autoridade agora. Jesus Cristo foi quem disse: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão o mal e curarão os enfermos. Eu creio tanto em ti, Senhor. O Senhor já se revelou tanto para mim. E eu quero, meu Pai, que o Senhor venha fazer com que milagres, sinais, prodígios e maravilhas ocorram na vida de todos que estão acompanhando essa transmissão. Eu quero, meu Deus, que o Senhor faça com que haja milagres, prodígios, maravilhas, para que o teu nome seja glorificado diante de todos. Por isso, eu vou usar de autoridade agora. Meu Deus, coloca virtude, coloca unção, coloca poder na minha mão direita. A direita representa o poder. Então, meu Deus, que através da minha mão direita, a virtude e o poder do Senhor venha alcançar essa mulher, venha alcançar este homem, que quando eu estender a minha mão, e venha ser a tua mão sobre a vida desta pessoa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, todos os espíritos malignos, espíritos das trevas, espíritos sim, causadores de briga, de contenda, de discórdia, todos os espíritos maus, todos os espíritos malignos, espíritos sim de doença, de enfermidade, de miséria, sim, espíritos sim de separação, de discórdia, de desentendimento, todos os demônios venham agora para a palma da minha mão, sejam amarrados, sejam esmagados pelo poder do Deus vivo, e sejam queimados. Você que está aí do outro lado, diga: queima, Senhor, queima os demônios, sejam queimados e lançados no abismo, nas trevas exteriores, em nome de Jesus. E que no lugar dos espíritos maus, que haja somente o Espírito de Deus. Onde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Onde há o Espírito de Deus, a cura, a paz, a alegria, a prosperidade, a restauração. Então que haja, meu Deus, a bênção do Senhor sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Receba a cura, libertação, avivamento, prosperidade, restauração, paz, alegria e salvação, em nome de Jesus. Ligado na terra, ligado nos céus,
para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, diga muito obrigado, Jesus, muito obrigado, muito obrigado. Começa a agradecer a Deus aí pelo teu milagre, pela tua bênção. Você que já sente algo diferente do seu corpo, você que já sente o toque de Deus, você que sentiu aí o toque de Deus, sentiu aí o milagre acontecer no momento do clamor, já deixa aí nos comentários, pastor, eu já creio na minha cura. Eu estava sentindo isso antes da live e já não estou sentindo mais. Não estou sentindo mais. Eu posso dar testemunho agora, ao vivo aqui pela live, de que eu fui curado, eu fui curada. Você que já se sente curado, curada, já se sente aí restaurado, restaurada, em testemunho ao Deus vivo, em louvor ao Deus vivo. Deixa aí nos comentários aí. Deixa aí nos comentários aí. Eu estava sentindo uma dor de cabeça, já não estou sentindo mais. Estava sentindo uma dor na coluna, já não estou sentindo mais. Estava sentindo uma dor na perna, já não estou sentindo mais. Estava sentindo dores, sabe? Eu estava com um problema aqui nos olhos, já não estou tendo mais. Estava tendo dificuldade para enxergar, mas agora eu estou vendo, sabe, com total clareza. Eu percebo que a minha visão foi restaurada. Eu percebo que a minha audição foi restaurada. Você que tem testemunho, deixa aí nos comentários em louvor a Jesus Cristo. Em louvor ao Deus vivo. Glória a Deus. Pois bem, você que preparou a garrafa com água. Você que preparou aí a garrafa com água. E também preparou o óleo, né, o azeite, a chave de casa. Preparou aí a fronha do travesseiro. Ou uma peça de roupa de algum familiar seu. Vamos apresentar a Deus. Vamos apresentar. Deixa eu só mudar aqui a posição do vídeo. Daqui da transmissão, pera aí. Vamos lá? Glória a Deus. Pegue a garrafa com água. Pegue aí a garrafa com água. Vamos apresentar a Deus, meu Deus. Que o Senhor venha colocar a tua virtude, o teu poder sobre a nossa água. Foi o Senhor quem disse: abençoarei o vosso pão e a vossa água, e removerei, arrancarei do meio de vós todas as enfermidades. Então que todas as enfermidades sejam arrancadas. Enfermidades físicas, emocionais e até espirituais. Tem pessoas enfermas espiritualmente, que não conseguem orar, que não conseguem jejuar, que não conseguem buscar a face do Senhor. Mas que quando ela beber da água, ela venha receber a força que ela precisa para buscar ao Senhor. Que ela venha ser restaurada. Que ela venha ser restaurada. Venha receber restituição para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, para a sua vida física. Em louvor ao teu nome. É o que nós te pedimos e já cremos em nome de Jesus. Está consagrado, consagrado, consagrado. Creia, a virtude e o poder de Deus, do Deus vivo, do Deus todo-poderoso, o possuidor dos céus e da terra, o Criador de tudo e de todos, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, Ele coloca sobre a sua água a vida que Jesus Cristo prometeu. Ele disse: eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância, vida de verdade. Então você que preparou a sua garrafa com água, você já pode beber da água. Glória a Deus. Já pode beber da água. Eu também vou beber aqui da minha aqui. Deixa eu colocar aqui o celular aqui. Eu vou beber da água. Glória a Deus. Vou beber da água aqui. Glória a Deus, vou beber da água. Vamos beber da água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Glória a Deus Pai. Glória a Deus Filho. E glória a Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Respira bem fundo. Por 3 vezes. Respira bem fundo. Vai lá. Mais uma vez, respira bem fundo. Enche bem o pulmão. Respira bem fundo. Vai lá. Terceira e última. Creia nisso. Creia. O Espírito de Deus está aí dentro de você. Todas as coisas subsistem por Ele, por Jesus Cristo. E o Espírito de Deus está aí dentro de você. Quando você, respirou fundo, aí você respirou o fôlego de vida. Dentro de você está o Espírito Santo. A palavra diz: cobre, ó Deus, a terra com a tua glória, assim como as águas cobrem o mar. A terra está cheia da sua glória. Porém, existe uma diferença entre glória e manifestação da glória de Deus. Quando nós invocamos a Deus, Deus ele se manifesta, ou seja, ele se revela. Ele se materializa, sabe? Ele traz à existência aquilo que nós necessitamos. Então creia, a cura já está no seu corpo, a cura já está na sua alma. Você que estava depressivo, angustiado, com medo, fique em paz. A paz está aí dentro de você. A paz, a alegria e o fortalecimento que você precisava para a sua vida espiritual está aí dentro de você, dentro de você. Agora faça de tudo, né? Faça por onde, para que você não venha perder a presença de Deus dentro de você. Jesus Cristo ele disse, porque o reino de Deus está ali, não está nem ali e nem acolá, mas está no meio de vós e dentro de vós. Então, mantenha o Espírito de Deus aí dentro de você. Glória a Deus. Você que preparou aí as demais coisas para consagrar a Deus. Meu Deus, abençoa a chave de casa, as pessoas que estão sendo apresentadas pelas fotos. Abençoa também, meu Deus, as peças de roupa. Tudo, meu Pai. Que o Senhor venha colocar a tua virtude, a tua unção e o teu poder. Que o mal seja expelido e o teu nome seja glorificado na vida de todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, você que acompanhou a live até aqui, não me abandona não. Né? Falar que nem um apresentador aqui, né, de TV aqui do Rio, né? Não me abandona não. Não me abandona não. Permanece aqui, tá? Permanece aqui. Que você vai ouvir uma palavra da parte do Senhor. Em nome de Jesus, tá? Você vai ouvir uma palavra vinda do coração de Deus para o seu coração. Então, você que acompanhou até aqui, peço a você que permaneça na live, que a virtude e o poder de Deus também esteja sobre o teu óleo, sobre o teu azeite. Glória a Deus. Antes que alguém diga assim, pastor, esqueceu de apresentar o azeite. Então, o azeite, o óleo, tudo que você apresentou aí, que a virtude, que o poder de Deus seja sobre este elemento, para que o poder dele se manifeste em nome de Jesus. Glória a Deus. Que todos esses pertences venham servir como ponto de contato. Ponto de contato. Deus se manifesta através das mãos. Deus ele se manifesta através de um lenço, através de uma água. Deus é Deus. Deus ele se manifesta através de qualquer coisa da qual nós venhamos dedicar a Ele. Porque consagrar significa dedicar a Deus, oferecer a Deus para uso exclusivo de Deus. Glória a Deus. Eu quero aqui ministrar aqui uma palavra aqui, ao teu coração, lá em Neemias, tá bom? Neemias, livro de Neemias. Abra aí no livro de Neemias. Glória a Deus. Vou estar ministrando aqui uma palavra aqui, no livro de Neemias. Neemias, capítulo... Vamos lá, Neemias... Está marcado aqui? Está marcado. Livro de Neemias. Vamos ler aqui o capítulo 3 de Neemias. Diz aqui a epígrafe, né, o título. Os que trabalharam na edificação dos muros. Hoje é sexta-feira e hoje nós estamos começando
Hoje nós estamos começando o propósito de oração, destruindo as fortalezas, destruindo fortalezas. E serão durante 3 sexta-feiras. Hoje é a primeira sexta-feira, então depois dessa temos mais 2 sexta-feiras para nós estarmos invocando a Deus para que Ele venha destruir as fortalezas. Eu não sei qual é a fortaleza, eu creio que depois desse clamor, depois da palavra profética, da intercessão profética, eu creio que o milagre já ocorreu, a bênção já chegou. Porém, é necessário que a gente persevere, porque o inimigo ele sempre vai procurar se opor, sempre vai. Muitas das vezes a gente ora, e ora intensamente a Deus, e Deus vem em resposta. Deus vem em resposta a uma área. Poxa, nessa área aqui eu obtive resposta. Poxa, eu fui curado. Poxa, mas ainda tem aquela dívida lá, né, com o banco. Ainda tem aquela situação, né, aqui dentro de casa. Poxa, eu recebi isso. Poxa, o casamento foi restaurado. Poxa, mas ainda falta aqui o emprego, né? Enfim, sempre fica alguma coisa pendente. Deus pode, Deus quer. Deus pode fazer com que em um único dia você venha receber todas as bênçãos para todas as áreas? Sim. Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. Mas normalmente quando a gente termina de orar, ou termina de fazer um propósito, ou está em um propósito, você vê que a gente recebe uma vitória em uma área, mas tem uma outra área ali que está pendente. E aí, o que você faz? Vai cruzar os braços? Não, você não vai cruzar os braços. Não vai cruzar os braços. Você vai partir para cima, né? Você vai partir para cima. Então, nós estamos nesse propósito, né? Como eu disse, hoje começa o propósito de destruindo as fortalezas. Destruindo as fortalezas. E a palavra que Deus me deu foi essa daqui, ó. A palavra que o Senhor falou ao meu coração foi essa palavra aqui. Essa é a palavra. A palavra é essa, ó. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Aqui. Os que trabalham na edificação dos muros. Na edificação dos muros. Vou ler aqui, ó. Vou ler aqui, peraí. Levantou-se Eliasebe, o sumo sacerdote, com seus irmãos. Os sacerdotes edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas. E até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram. Aí fala, né, dos que edificaram com o sumo sacerdote, mas também os levitas. E aí vem falando sobre edificaram, e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Aí fala, e reparou. Eu estou resumindo aqui, tá, gente? O capítulo 3. Aí fala, e repararam, né? A porta repararam-na. Aí já no versículo 6 também vai falando, levantaram-se as suas portas, com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Eu quero que você vá registrando essas palavras, tá? Repararam, edificaram, as suas portas, as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado, repararam, ao seu lado, reparou, e ao seu lado, reparou. É isso que você encontra em Neemias capítulo 3. Em todo o capítulo só se fala nisso. Reparação, edificação, construção, as suas portas com suas fechaduras e seus ferrolhos. Aqui, por exemplo, diz aqui, ó, no versículo 13, edificaram e lhe levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos.
Aí vem falando, a palavra vem falando aqui, por inúmeras vezes você vai encontrar essas frases no capítulo 3 de Neemias. E lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E aqui mais à frente, bem lá no finalzinho do capítulo, fala: desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte de sua casa. Então esse capítulo 3 aqui de Neemias fala daqueles que trabalharam na edificação dos muros. Interessante que esse texto vai falar inúmeras vezes: e repararam as portas e os seus ferrolhos e as suas fechaduras. E repararam. Né? Você que está aí com a Bíblia aberta, em Neemias capítulo 3, depois você dá uma lida, e aí você vai conferir isso. Você vai encontrar no contexto do capítulo 3 de Neemias, falando muito sobre edificação, sobre edificar, sobre as portas com seus ferrolhos e as suas fechaduras. E aí, bem no finalzinho do capítulo 3, fala sobre voltar aqui, ó. Fala aqui, ó. E repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Eu já vou revelar a palavra aqui para você, tá? Já vou trazer a revelação desta palavra. Neemias estava na Pérsia e ele recebeu a notícia, a triste notícia, de que a cidade de Jerusalém permanecia destruída. As muralhas estavam destruídas. A cidade estava no pó. As pessoas que ficaram em Jerusalém estavam ali sofrendo, padecendo, passando, sabe, situação de vergonha. E tudo isso chegou até Neemias. Tudo isso chegou até Neemias e Neemias ficou, sabe, choroso. Chorou. Ficou até sem se alimentar. E foi orar a Deus. E nisso que ele foi orar a Deus, Deus veio em resposta. E a resposta veio através do rei da Pérsia. O rei da Pérsia percebeu que Neemias estava, sabe, triste, cabisbaixo. E aí ele perguntou a Neemias: meu servo, o que te ocorre? O que está acontecendo? Por que você está assim, com esse semblante triste, cabisbaixo? E aí Neemias ele fala. Ele diz ao rei: poxa, eu estou aqui no palácio do rei. Eu estou aqui servindo ao rei. Porém, a cidade de Jerusalém, a minha terra, o povo da minha terra sofre. A minha cidade se encontra destruída. Os muros destruídos, as muralhas destruídas. E aí diz a palavra que o rei chega para Neemias e pergunta: o que queres? O que você quer? Aí eu vou ler aqui para você. Já você vai entender o porquê de eu ter começado a leitura no capítulo 3. No capítulo 1 fala aqui, ó: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Então no capítulo 1 ele vai orar a Deus, sabendo do triste estado de Jerusalém. Lembrando que a palavra Jerusalém significa lugar de paz. Sendo que Jerusalém não estava tendo paz. Jerusalém estava destruída. E Neemias ficou sabendo do triste estado de Jerusalém. E aí ele foi orar a Deus. Aí eu vou ler aqui para você, ó. Vou ler aqui para você aqui, ó. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, veja, a fortaleza, né? Ou seja, ele estava no palácio. Versículo 2, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá,
perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, lembra que eu falei para você ainda há pouco? Que Jerusalém significa casa de paz, casa de justiça? Então, Jerusalém estava o quê? Fendida. Neemias vai dizer, né? Aliás, chegou essa notícia para Neemias. Lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, ou seja, cheio de rachaduras, e as suas portas queimadas a fogo. Então essa era a situação de Jerusalém. E Jerusalém significa lugar de paz, casa de justiça. Porém não estava havendo paz, não estava havendo justiça para o povo de Jerusalém, para os que permaneceram em Jerusalém. Aí diz o versículo 4, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Tá vendo aí? Tá vendo aí? A palavra afirmando que Neemias ele foi orar a Deus. Ele chorou, ele lamentou. Porém, ele foi orar a Deus. Mas foi orar a Deus em quê? Em jejum. Em jejum. Em jejum. Eu recomendo que você que está acompanhando essa ministração, está participando desta live, deste vídeo, eu recomendo a você, jejue. Ah, mas eu não sou nem sequer evangélico, nem sequer cristão eu sou. Ué, mas para jejuar, para obter de Deus uma resposta, não precisa ser necessariamente cristão. A palavra fala que o povo lá de Nínive, os ninivitas, por causa da pregação de Jonas, eles ficaram em jejum. E não foi só as pessoas, não foi só os adultos, não. Foram adultos, velhos, crianças, até os animais jejuaram, para que o juízo de Deus não viesse sobre eles. Então, você que está acompanhando, eu recomendo que você faça um jejum. Hoje é sexta-feira e hoje nós começamos um propósito. Né? Estamos começando esse propósito. Destruindo fortalezas. Destruindo fortalezas. Mas como é que você vai destruir fortalezas sem que antes você venha edificar os teus muros? Você precisa edificar os teus muros. Porque para você atacar o inimigo, você primeiro precisa o quê? Precisa cuidar da sua defesa. Você precisa cuidar da sua defesa. Você precisa. Você precisa cuidar da sua defesa. Porque como é que você vai se proteger? Ou melhor, como é que você vai atacar estando desprotegido? Eu fiz a oração de libertação total. Eu levantei aqui, né, antes da ministração, eu levantei ainda há pouco o clamor por libertação. Eu determinei. Jesus Cristo ele disse: expulsarão. É para expulsar, é para dar ordem. Mas como é que você vai expulsar? Como é que você vai dar ordem para que o mal seja expelido, para que o mal venha a ser destruído, estando, né, desprotegido? Você precisa o quê? Levantar a muralha para depois você atacar. Você primeiro reconstrói o quê? As muralhas que precisam ser reconstruídas. Para depois você ir contra o adversário, contra o inimigo. Puxa, agora eu posso partir para cima. Porque agora, né, eu já edifiquei, eu já reedifiquei. Eu levantei as muralhas que estavam destruídas. A palavra está no plural, muralhas, muralhas.
Eles levantaram, no capítulo 3 fala que eles levantaram as muralhas. Eles levantaram, eles reconstruíram as muralhas. Então veja, está no plural, muralhas. Isso significa o quê? O que significa essa palavra? Que nós precisamos levantar as muralhas em todas as áreas das nossas vidas. Sendo que a primeira área pela qual você precisa levantar é a espiritual. Porque não adianta você querer reconstruir o casamento, reconstruir a sua vida profissional, reconstruir a sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida física, familiar, se você não reconstruir primeiro a sua vida espiritual. É por isso que Jesus Cristo, em Mateus 6,33, ele disse: buscai, e lembrando que quem busca encontra, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando você reconstrói primeiramente a sua vida espiritual, as demais áreas, automaticamente, o próprio Deus vai fazer com que seja restauradas. As outras áreas vão ser restauradas, vão ser reconstruídas. Pelo fato de você ter priorizado a sua vida espiritual. Então Neemias, ele recebeu a notícia, a triste notícia de como estava a cidade de Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz, lugar de justiça. Mas não estava havendo paz e nem estava havendo justiça naquele lugar. Aquele lugar estava destruído. E o que Neemias fez com a triste notícia? Ele foi orar a Deus. Ele chorou copiosamente, chorou e muito. Porém, ele foi orar a Deus e foi orar em jejum. Foi orar em jejum. Certamente ele foi, orar em jejum, colocando o rosto no pó, se humilhando diante de Deus. Eu já falei aqui, em outras lives, em outras mensagens, tem pessoas que, por exemplo, participam de uma live e ela entra na live e ela só escuta palavras assim, por exemplo: receba isso, receba aquilo outro. Porém, para toda a profecia se cumprir, existe uma condicional. Deuteronômio capítulo 28 fala sobre isso. Que as bênçãos haverão de alcançar aqueles que obedecem. Aqueles que se submetem a Deus. Não existe isso. Não existe isso. De você receber uma palavra, por exemplo, receba isso, receba aquilo, sendo que da sua parte não existe, algo que você tenha que fazer, porque sempre haverá algo que você terá que fazer, para que a profecia que foi liberada sobre a sua vida se cumpra. Tem coisas que acontecem assim, de maneira instantânea, de maneira imediata, mas haverá coisas que não vai acontecer de maneira imediata, ou não irá acontecer enquanto você não se submeter ao que Deus requer de você. Está entendendo? Neemias sabia disso. Tanto é que aqui no capítulo 2, aliás, no capítulo 1 mesmo, Neemias ele vai falar sobre os seus pecados, sobre os pecados do povo. Deixa eu ler aqui o capítulo 1, para nós entendermos aqui, Capítulo 1, versículo 5. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o concerto, ou seja, a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Veja, servo. Deus atende a oração do servo. É do servo. É daquele que serve a Deus. É daquele que se submete a Deus.
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, de dia e de noite. Lembra que eu falei para você? No caso, eu apenas repeti, né? Esse é meu papel, é repetir o que está escrito. Eu sou como um papagaio. Já viu o papagaio? O papagaio, ele repete o que você fala. Jesus Cristo, por exemplo, ele disse assim: tudo que eu vos falo, não falo de mim mesmo, mas falo daquilo que tenho ouvido do Pai. Aquilo que o Pai fala comigo, eu transmito a vocês. Então, o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, o mensageiro do Senhor, ele entrega a mensagem. O que eu estou falando aqui, eu não estou falando nada de mim mesmo, mas eu estou falando do que está escrito. Então Neemias foi clamar a Deus, e clamar a Deus o quê? Dia e noite. E o que Jesus Cristo ele disse? E Deus não fará justiça aos seus eleitos, que clamam a ele de dia e de noite? Digo-vos que tão depressa vos atenderá. Porém, quando o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Deus quer encontrar fé em você. Não adianta você dizer assim: ah, mas eu creio em Deus, eu tenho fé. Não adianta a pessoa dizer isso. Não basta a pessoa apenas dizer: ah, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. É necessário a pessoa agir pela fé. E foi o que Neemias foi fazer. Neemias recebeu a triste notícia de como estava o seu povo. Talvez você recebeu aí uma triste notícia a respeito de algum familiar seu, de algum ente querido seu. E aí você vai fazer o quê? Você vai só chorar? Você vai só apenas lamentar? Não! Enxuga as lágrimas e parte para cima. Mas parte para cima como, pastor? Como Neemias. Neemias foi orar a Deus, e foi orar a Deus em jejum. Ele ficou sem se alimentar. Sabe? Ele, chegou diante de Deus e ele rasgou o coração. Como diz a palavra, né? Não rasgue as vossas vestes, mas o vosso coração. Ele foi fazer isso, ele foi rasgar o coração, ele foi se abrir diante de Deus. Mas ele fez isso em jejum. E como eu disse, certamente ele colocou o rosto no pó, ele se humilhou. Lá no livro de Lamentações de Jeremias fala: coloque o rosto no pó, pois quem sabe assim haverá para ti esperança. Quem sabe para ti assim haverá uma resposta. Quando a pessoa ela se humilha, quando a pessoa ela coloca a face diante de Deus no pó, Deus está vendo. Jesus Cristo ele disse, eu sempre falo aqui pelas ministrações, pelas lives: o teu Pai que te vê. O teu Pai que te vê. Lembrando que o que eu estou falando aqui, esse tipo de pregação, esse tipo de ministração, era a pregação que Jesus Cristo fazia. É só você ler Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Sermão da Montanha. Jesus Cristo ensinando o povo como eles deveriam agir diante de Deus. Existe um segredo para que a vitória chegue. E o segredo está sendo revelado para você nesta noite. Já é noite, né? Ou para você que está assistindo após a live ao vivo. Essa é a direção de Deus. Qual é a direção? Orar a Ele, mas orar a Ele em jejum, se humilhando. Se humilhando. A palavra diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão poderosa de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Foi o que Neemias foi fazer. Continuando aqui a leitura aqui, ó. Neemias foi fazer isso. Estou em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. E aí ele fala aqui, ó: pelos filhos de Israel
teus servos, faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos. E os fareis então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali a fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Ou seja, ele foi orar a Deus para que Deus o viesse favorecer diante do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. Aí diz aqui o capítulo 2, e sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Veja só, ele orou a Deus, falou com Deus e em seguida respondeu ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quando durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, ou seja, o rei deu a ele tudo que ele pediu ao rei, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aí diz aqui, ó, então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Entenda, o rei aqui está representando Jesus Cristo. Jesus Cristo é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. E aí ele foi falar, Neemias foi falar com Deus. Foi falar com Deus. E Deus o favoreceu. O favoreceu através do rei, que nesse caso representa Jesus Cristo ali. Jesus Cristo, uma certa ocasião, ele até perguntou a um homem que estava debilitado, enfermo: o que queres que te faça? O que queres que te faça? E o homem disse: eu quero ver, eu quero enxergar. E aquele homem foi favorecido pelo Senhor Jesus. Então o rei Artaxerxes, o rei da Pérsia ali, está representando o Senhor Jesus, aquele que nos garantiu vida abundante. A palavra ali nos fala que o rei concedeu tudo o que Neemias precisava, para que ele viesse o quê? Reconstruir os muros de Jerusalém. Ou seja, reconstruir, trazendo isso para o sentido, na linguagem figurada, para reconstruir o quê? A vida espiritual. Para reconstruir a vida espiritual. Tudo que você precisa
Tudo que você precisa para reconstruir as demais áreas, o Senhor já tem preparado. Inclusive, um exército. Eu li ali na palavra. Um exército. O rei enviou junto com Neemias um exército. Soldados acompanharam Neemias na viagem. Esses soldados do rei representam os anjos. Os anjos. Mas tudo isso aconteceu na vida de Neemias, porque Neemias ele se dispôs o quê? A orar e a jejuar a Deus. Ele foi buscar a face de Deus primeiramente. Ele foi buscar primeiramente o quê? O espiritual. Quando você busca primeiramente o espiritual, as demais coisas lhe são acrescentadas. Quando você edifica primeiramente a sua vida espiritual, as demais áreas automaticamente, sucessivamente, serão o quê? Edificadas. Então, para nós concluirmos aqui com esta palavra aqui, para nós concluirmos com esta palavra, para nós terminarmos aqui com esta palavra, Neemias foi lá, pediu a Deus direção, Deus deu a direção a Neemias. Foi isso? Deus foi lá e deu direção a Neemias. Deus veio em resposta. Aí Deus foi e usou o rei Artaxerxes. O capítulo 2 diz: Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Veja, Artaxerxes representa o Senhor Jesus. E Jesus Cristo ele disse: sem mim nada podeis fazer. Se você quer reconstruir o teu casamento, quer reconstruir, sabe, a tua saúde, ou a saúde do teu familiar, se você quer, sabe, restituição para as outras áreas, você precisa primeiramente de restituição, de edificação para a sua vida espiritual. Então o capítulo 2 fala: Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém edificar os muros. Então ele foi lá edificar os muros. O versículo 18 fala aqui, ó, Neemias capítulo 2, versículo 18 agora: então lhes declararei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Ou seja, Neemias já tinha ele já tinha chegado em Jerusalém, e ele deu as boas novas, ele deu a boa notícia para aqueles que estavam em Jerusalém. Ele falou que o rei havia o quê? O favorecido. A mão do meu Deus me fora favorecível, como também as palavras do rei. Quem é o rei? Jesus Cristo. Deus Pai e Jesus Cristo. Deus Pai e Jesus Cristo quer te favorecer. Mas para Deus Pai e Jesus Cristo te favorecer, você tem que fazer que nem Neemias. Que nem Neemias. Hoje é a primeira sexta-feira desse propósito. Ainda tem mais 2 sextas-feiras. São 3 semanas. 3 sexta-feiras para que Deus venha destruir as fortalezas. Para que Deus venha destruir as fortalezas do inimigo nas áreas das quais se encontram pendentes. Mas para isso, você precisa primeiramente o quê? Reconstruir os muros da sua vida espiritual. Você precisa fazer isso. Aí eu quero ler aqui, ó, antes de estar terminando com esta palavra. Veja só o capítulo 4. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Neemias capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Esse Sambalate aqui representa Satanás. Satanás, ele usa pessoas. Ele usa pessoas para se opor. Ele usa pessoas para, para nos tirar do sério. Para fazer com que nós venhamos, desistir da bênção. Versículo 2. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-la-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse:
Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ou seja, Neemias estava ali, juntamente com o povo, dedicados, fazendo a obra, porque o capítulo 3 fala os que trabalharam na edificação dos muros, e o capítulo 4 fala dos inimigos que estavam pretendendo retardar a edificação dos muros. Como eu falei, o diabo ele faz isso. O diabo levanta pessoas para se opor, para dizer que não vai dar certo, para dizer que desiste disso, você não vai conseguir. Continuando aqui, versículo 4. Ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados. Aqui é Neemias falando, hein? Ouça-nos, ó nosso Deus. Neemias aqui falando, Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, que caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mesmo que você receba ameaças do diabo, mesmo que o diabo use pessoas para dizer não vai dar certo, desiste, para com isso. A palavra está dizendo, Deus está dizendo por meio desta palavra, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E detalhe, Neemias ele estava orando ali a Deus, ele orou a Deus para que o opróbrio, a vergonha caísse sobre quem? Sobre os seus inimigos, sobre os seus adversários. Aí diz aqui o versículo 7, e sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios e os amonitas e os asdonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento.